Olá, o programa Debate Urbano começa agora e tem como proposta discutir com você temas em destaque na nossa cidade, que de forma direta interfere no dia a dia do nosso cidadão. Eu sou o vereador Toniolo e quero debater com você sobre o tema reintegração de posse Mandela em Osasco. E para isso nós trouxemos aqui hoje o nosso porta-voz da Polícia Militar, o capitão PM Márcio Agamenon, do 42 BPM, lá do bairro do Baronesa, que é o porta-voz que acompanhou lá todo esse processo de reintegração. Obrigado, capitão, por estar vindo aqui hoje, representando aqui o tenente-coronel Fanin, nosso amigo, né, a quem queremos antecipadamente agradecer. Mas antes de entrar propriamente falando da questão da reintegração, eu quero convidar a todos os nossos telespectadores que queiram participar desse bate-papo, que possa acessar através do nosso WhatsApp 958935075 e fazer aí a sua pergunta para que a gente possa responder aqui nesse programa que está sendo transmitido ao vivo. 958935075. Capitão, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa Debate Urbano. A gente acompanhou muito de perto aí essa questão aí da reintegração de posse lá do Mandela, né? Uma ocupação que a gente sabe que foi muito grande, que se tinha aí muitas conversas de que haveria um conflito muito grande, e o senhor acompanhou de perto tudo isso daí, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu queria saber do senhor, né, quem é o capitão Márcio Agamenon, que está aqui hoje falando conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o capitão Márcio, trabalho no 42º BPMM, né, que pega a região norte daqui de Osasco. Faz 10 meses que estou trabalhando aqui em Osasco. Sou originário da região de Presidente Prudente, do oeste do estado de São Paulo, mas estou aqui assessorando o tenente-coronel Fanin na parte de Justiça e Disciplina e também na parte de comunicação social. Capitão, antes de falarmos lá da questão da reintegração, quem que determina uma reintegração de posse? Então, uma empresa, uma parte, né, pode ser o próprio Estado ou um ente privado, ingressa com uma ação na Justiça pedindo que uma área de sua propriedade que foi invadida, que essas pessoas sejam retiradas. Aqui, o que aconteceu? Uma empresa da cidade, proprietária daquela área, que foi invadida por cerca de 3.000 famílias, eles ingressaram com uma ação na comarca aqui de Osasco e a juíza deferiu esse pedido de reintegração de posse. A ordem de reintegração de posse ela foi expedida no comecinho de agosto de 2014, ou seja, cerca de 10 meses atrás. Desde que isso foi feito, nós já começamos, o tenente-coronel Fanin, nosso comandante, ele falou, é uma mega operação, não é uma operação rotineira. Afinal de contas, os números são superlativos. Tínhamos na área 3.000 famílias instaladas em cerca de 3.000 moradias, de 12 a 15 mil pessoas, numa área de aproximadamente 400 mil metros quadrados, uma topografia extremamente regular, fazendo divisa entre Osasco e Barueri e margeando o Rodoanel Mário Covas. De posse dessas informações, o comandante falou, precisamos, já que esse não é um problema policial, né? A reintegração de posse de uma área tão grande, envolvendo tantas pessoas, não é um problema policial, isso é um problema social. A preocupação do nosso comandante era o respeito a essas pessoas. Por quê? Essas pessoas teriam que sair de lá por conta da ordem da justiça, e ordem judicial não se discute, deve ser cumprida. Nós vivemos num estado de direito, vamos cumprir a ordem judicial. Quem cumpre a ordem judicial, na verdade, é o oficial de justiça. O oficial de justiça pediu o nosso apoio, foi requisitado pela juíza a nossa interferência, e nós começamos o planejamento. Nós estamos falando, como eu já falei, de 12 a 15 mil pessoas. Estamos falando de homens, mulheres, crianças, idosos. Famílias, né? Famílias, deficientes físicos, tinha pessoas deficientes físicas ali.
e nós precisávamos dar uma pronta resposta para a justiça sem ofender a dignidade dessas pessoas. Então, o comandante, desde o começo, a tônica dele era: nós precisamos respeitar essas pessoas. Como fazer isso? Convidando essas pessoas para conversar no quartel. Então, chamamos as lideranças, chamamos o oficial de justiça para falar: em primeiro lugar, a ordem tem que ser cumprida. Vamos tentar sair sem que haja necessidade da ação policial militar. A ação policial militar, ela envolve muitos recursos públicos e ela também envolve o policial que está no nosso dia a dia trabalhando na rua. A preocupação do comandante também era com a segurança normal do nosso dia a dia. Fizemos 3 reuniões no segundo semestre do ano passado: agosto, outubro e novembro. Como era uma operação superlativa, os números são superlativos, a juíza, por conta de um receio fundado dela, vamos deixar isso muito claro, ela tinha um receio de que tivesse confronto. E as informações que nós tínhamos muita gente, né, indicavam isso, que poderia ter um confronto. Ela suspendeu momentaneamente até que fosse feita uma análise mais aprofundada, uma análise dos riscos, e aí que nós pudéssemos falar: ó, podemos fazer a reintegração de posse com segurança e a possibilidade do menor risco possível. A partir do momento que foi dada esse panorama para a juíza, ela definiu a data como 9 de junho. Aí fizemos reuniões em fevereiro, março e abril. Fizemos 6 reuniões no total. O nosso cuidado também, além de fazer uma reunião com os moradores e os oficiais de justiça, foi também chamar todos os órgãos públicos municipais e estaduais envolvidos. Por quê? Foram 30 no total. E aí contando com a Guarda Civil de Osasco, a Guarda Civil Municipal de Barueri, Eletropaulo, Sabesp, Conselho Tutelar, Centro de Zoonoses, Secretaria Municipal de Assistência Social e todos os outros órgãos que estiveram representados. Corpo de Bombeiros, SAMU, são 30 órgãos no total. Por quê? Como retirar cerca de 15 mil pessoas desse local sem a presença desses órgãos? Não tem como. Não tem como. Seria uma negligência nossa. Simplesmente chega, retira as pessoas e não dá um destino adequado. Não dê oportunidade dessas pessoas colocarem os seus pertences, a sua geladeira, a sua TV, o seu colchão, a sua cama, para que ela pudesse levar esses objetos que são valiosos para ela para um local adequado. Tudo isso foi pensado. E o nosso pensamento chegou no mínimo detalhe, naquele detalhe ínfimo que pode parecer para os outros, mas para nós não era. E para as pessoas que moram lá também não. Então, como definir? O que fazer, por exemplo, com os animais dessas pessoas? Quem tem o seu cachorro, o seu gato, sabe que é difícil você se livrar de um animal querido. E até pelo carinho. Até pelo carinho que foi definido. Chamamos o Centro de Controle de Zoonoses Osasco e vamos deixar muito claro, todos os órgãos públicos, sejam municipais ou estaduais, demonstraram uma boa vontade incrível. Primeiro, atenderam a nossa convocação e desde o primeiro momento todos eles falaram: o que eu posso fazer para que essa reintegração seja a mais pacífica possível e o que fazer para que essa reintegração possa ser mais rápido, sem trazer trauma para as pessoas. Amenizar o sofrimento. Exatamente. Porque, volto a falar, era um problema social, não é um problema policial. Nós não poderíamos tratar aqueles moradores da comunidade Nelson Mandela como infratores da lei. Não. Nós tínhamos que tratar aquelas pessoas como pessoas que não foram atendidas pelo poder público em geral, em algum momento, na sua necessidade de moradia. E o nosso comandante o tempo todo: vamos tentar respeitar. Essa foi a tônica. Então nós tivemos 10 meses para planejar. Esse tempo de planejamento, esses 10 meses, serviram assim para nós pensarmos no detalhe menor, naquele detalhe que pode passar despercebido para alguns, mas para nós seria importante e para a comunidade também. Uma outra coisa que nós podemos dizer que foi muito importante para que não tivesse nenhum tipo de problema foi as reuniões preliminares. Foram 6 reuniões que nós participamos com convidando os moradores, os oficiais de justiça e os órgãos envolvidos.
Terceiro outro fator que fez com que desse certo a nossa operação, que foi o chamamento, essa convocação dos outros órgãos. Muita gente, problemas pontuais em áreas pontuais. Então nós precisávamos dar também uma resposta. Não podemos esquecer que nós estamos na região metropolitana, no maior conglomerado metropolitano do hemisfério sul. Então toda a grande São Paulo, que tem os seus cerca de 23 milhões de habitantes, não poderia ser afetada pela nossa reintegração. Ou se fosse afetada, fosse o mínimo possível. Por exemplo, uma pessoa que vem da região de Campinas, utilizando o Rodoanel, que vai pegar os outros 3 grandes rodovias, Castelo Branco, Raposo Tavares e Regis Bittencourt, teria que ser dada uma alternativa para ela naquele dia, já que o Rodoanel teria sido fechado por segurança. E isso foi feito através da concessionária da Polícia Rodoviária. Outra coisa, as marginais da capital não poderiam sofrer um reflexo da nossa operação, porque se traria um problema, inclusive, econômico para a Grande São Paulo. Tudo isso foi pensado. Os 10 meses de planejamento serviram exatamente para a gente pensar no mínimo detalhe. O morador de Osasco, que nada tinha a ver com a reintegração de posse na Nelson Mandela, não poderia ter sua vida atrapalhada. E se tivesse algum tipo de distúrbio, que fosse o mínimo possível. O impacto na vida, na rotina das pessoas, tinha que ser o mínimo possível. Exatamente esse foi o nosso foco. Muito bom. Nós estamos hoje aqui recebendo o capitão Márcio. Se você quiser participar, acompanhando um pouquinho conosco aqui e fazer a sua pergunta, entre pelo WhatsApp 958935075. Nós estamos falando hoje sobre a desocupação daquele terreno, que na verdade não era um terreno, era um assentamento, que pode-se dizer que era um bairro ali, do Mandela, ali na zona norte da cidade, divisa ali com o Rodoanel. E nós estamos recebendo várias perguntas, capitão, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria dizer que eu acho que é uma das ações mais difíceis para o PM, né? Para o cidadão PM. Ele está ali porque ele está cumprindo o ordem, ele vai lá dar apoio para o oficial de justiça, sim, mas eu acho que é uma das grandes dificuldades que ele tem participar de uma operação dessa. Mas quanto tempo levou essa operação lá, capitão? O nosso planejamento durou cerca de 10 meses no total e efetivo para a operação 6 meses. Aqueles onde nós começamos a falar, vamos fazer dia 9 de junho, então vamos adotar as medidas. O nosso planejamento foi feito para que a operação durasse de 3 a 4 dias. Muitas pessoas, muitas moradias, nós queríamos que as pessoas pudessem tirar os seus pertences de lá de forma tranquila e segura. Foi pensado, inclusive, até na possibilidade, e isso nós conseguimos atingir, para as pessoas que quiserem tirar, por exemplo, eu tenho telhas na minha moradia, posso tirar as telhas? Lógico que pode. Para ela foi caro aquilo. Então vamos dar a oportunidade para que ele possa tirar a telha, que ele possa tirar a sua pia, possa tirar a janela que ele colocou lá e ele gastou dinheiro com isso. Sim. Foi dada a oportunidade, porque ele pode ou vender esses materiais, ou ele pode instalar na sua nova moradia. Ele não vai ter o prejuízo. Então, esse é amenizar o impacto da reintegração na vida dele. Esse também foi um pensamento nosso. Mas o nosso planejamento, graças a Deus, foi tão bem feito, aliado ao nosso plano tático, ou seja, o que fazer efetivamente no dia, que de 3 a 4 dias de operação nós levamos 1 dia e meio, graças a Deus. Que bom! Nós estamos recebendo aqui hoje o capitão Márcio Agamenon Góes de Souza, porta-voz da Polícia Militar, lá do 42 BPM, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o nosso programa Debate Urbano. Voltamos com o nosso programa Debate Urbano, hoje falando sobre a desocupação do assentamento Mandela. Recebendo aqui hoje o capitão Márcio, do 42 BPM, que está falando conosco, é o porta-voz da Polícia Militar, que acompanhou todo esse processo de reintegração da área. E nós recebemos aí muitas perguntas aí dos nossos telespectadores, né? E eu gostaria até, o capitão
acabou de falar sobre isso, mas eu até gostaria de perguntar, né? Maria Aparecida Oliveira, final do telefone 1549. Capitão, por que há necessidade de incendiar os barracos como foi noticiado? Não haveria possibilidade de permitir que os moradores retirassem materiais? Os barracos foram incendiados pelos próprios moradores. A gente tem que entender, a Polícia Militar não saiu tacando fogo, até porque isso poderia trazer risco de vida para os moradores, os agentes dos outros 30 órgãos públicos municipais e estaduais e para os próprios policiais militares, além dos profissionais de imprensa. Aqui a gente tem que entender, a pessoa tirava os seus pertences dentro do barraco, dos barracos, da sua moradia, e num ato de revolta, de protesto, tacava fogo no barraco. O grande problema é que os barracos eram muito ligados uns aos outros, de material de fácil combustão. Então, em alguns momentos nós tivemos que derrubar os barracos em volta, senão ia alastrar de tal forma e colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, quem tacou fogo foram os próprios moradores. Até porque existia uma ordem judicial também nesse sentido. Para não acabar para não derrubar os barracos. E não estamos falando ali de 10, 20, 100. Estamos falando de 3 mil. 3 mil moradias. É muita gente. 3 mil moradias. A Vera Teixeira, final do telefone 3249, também pergunta como estão os moradores dessa comunidade após a reintegração. Elas já estão sendo encaminhadas para aquisição de moradias? Esse, na verdade, seria uma pergunta mais para a prefeitura, mas uma coisa é certa. Poderia falar alguma coisa. A juíza que responsável pela ação de reintegração de posse, uma das coisas que ela deixou pautada, acordada, entre todos os órgãos, é que as famílias que estivessem lá fossem cadastradas nos programas habitacionais, tanto do Estado quanto do município de Osasco. Para poder haver um aproveitamento futuro. Isso. É que, na verdade, falando aqui enquanto poder público também, há uma fila de espera muito grande, né? Existem pessoas ali que estavam ali, que realmente necessitam, que algumas têm até parente para ir, onde ir, outros não têm. Então, que realmente tem que haver, cabe aí a assistência social fazer essa verificação e colocar nessa fila de espera aí. O Antônio Rezende, final de telefone 1955, ele diz aqui, não houve insensibilidade do poder público nessa reintegração? Se houvesse mais locais para moradia, essas reintegrações não poderiam ser evitadas. Eu concordo, mas eu acho que... Seria a mesma coisa, porque isso partiria do poder executivo, tanto estadual quanto federal e também o municipal. As políticas públicas de habitação partem dos poderes executivos. E acontece que a cidade também já não tem tantos espaços mais para moradia. Exatamente, para poder encaixar tanto de gente que precisa de moradia. Nós já temos uma fila aí com mais de 15 mil pessoas aguardando. E agora, mais essas, né? Mais essas já seria. A Neide Garcia, final de telefone 4952, como se inicia uma ocupação irregular? Não seria melhor, é a mesma coisa, né? Não seria melhor evitar essas ocupações? Nessa casa era uma área particular, uma área muito grande, e inclusive a gente precisa deixar muito frisado. A área que foi invadida, ela não podia ser destinada para fins comerciais, industriais e nem residenciais, por conta da sua topografia irregular e principalmente porque está do lado de um lixão. O lixão de Osasco, onde os resíduos são depositados, é ali do lado, então não pode ter destinação residencial. E sem contar que estava ao lado do Rodoanel uma parte... que colocando em risco também, principalmente crianças, né? Aí já não... são os impedimentos que existem. Exatamente, né? Legais que já não poderiam deixar as pessoas permanecendo naquele local. Capitão, qual foi o efetivo disponibilizado para essa reintegração? Cerca de 830 policiais militares. No primeiro dia, na terça-feira, das 4 horas da manhã até por volta de 8 horas da noite, 750 policiais. Dos 6 batalhões dessa região metropolitana oeste, que pega os batalhões de Osasco, Barueri, Taboão da Serra, Carapicuíba, Itapecerica da Serra. Também policiais da Polícia Rodoviária Militar, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, Grupamento Aéreo, Cavalaria e 3º Batalhão de Choque. São 750 policiais, cada um com uma missão específica.
É muita gente. Um efetivo muito grande. Muito grande. É superlativo, é muito grande o número exatamente por conta dos dados superlativos que envolvem, né? 3 mil famílias em 400 mil metros quadrados, cerca de 3 mil famílias para de 12 a 15 mil pessoas. Era uma operação que demandava um efetivo grande para se evitar, mostrando força, a Polícia Militar mostrando força, evitaria-se o confronto. Foi o que aconteceu. Foi. Graças a Deus. Garantida a integridade também dos moradores. Dos moradores, dos oficiais de justiça, de quem estava trabalhando no local. E nessa reintegração, capitão, houve alguma resistência no local, algum conflito? Não, graças a Deus não. O que a gente chama de resistência ativa é quando as pessoas começam a apedrejar, investir contra a tropa, contra os oficiais de justiça, nós não tivemos. Graças ao nosso trabalho de inteligência, o nosso setor de inteligência trabalhou muito nos últimos meses. Além disso, o nosso plano tático de ocupação do local, de designação de policiais para tarefas específicas, os moradores sentiram que a força da Polícia Militar seria muito grande e foram inibidas nesse sentido de resistir na base do confronto. Então, elas estavam descontentes com a ordem? Estavam. Sim. Mas nem por isso elas investiram, fizeram algum tipo de postura que pudessem colocar em risco a vida tanto dos policiais militares quanto delas próprias. Na verdade, só para que você que está nos acompanhando aí possa entender um pouco dessa situação, isso faz um pouco mais de 1 ano e meio, vamos chegar a quase 2 anos, essa ocupação tentou-se de todas as formas, né, resolver esse conflito, em juízo, inclusive, de comprar a área, mas primeiro porque a área não era possível de moradia, né? E segundo que acabou os proprietários, o dono da terra, conseguindo essa liminar para que houvesse essa desocupação. Então não é uma situação que a polícia militar foi lá para desocupar a mando. Houve toda uma tratativa, tentou-se de todas as formas e culminou com a saída. Né? Simplesmente é o que o capitão falou no começo. Existia uma ordem judicial que tinha que ser cumprida e eles foram lá para que isso pudesse ocorrer. Qual que foi a maior dificuldade lá, capitão, encontrada no local? Primeiro porque, além de ser uma área muito grande com a topografia extremamente irregular, tem 2 entradas somente. Uma entrada para o Barueri e uma entrada por Osasco. E apesar de ter 3 mil moradias, as vias de acesso eram muito estreitas lá dentro do local. Então, a passagem de viaturas e outros veículos, principalmente aqueles caminhõezinhos que estavam levando a mudança das pessoas para outros lugares, chegou um momento assim que tinha tanto caminhão e viatura que teve que dar uma organizada. Mas isso também foi um dado positivo, porque nós aguardávamos a retirada propriamente das pessoas por volta de 12h e 1h da tarde. 7h20 da manhã, 1h20 depois do começo da operação, já estavam sendo retiradas as pessoas. As pessoas já estavam colocando seus pertences dentro dos caminhões para levar para o seu local de destino. Então, nós conseguimos também administrar esse problema da circulação de veículo. Graças a Deus, com cerca de 2 horas, nós conseguimos fazer com que as coisas pudessem fluir com mais tranquilidade. Porque foi um aparato muito grande, né? Só de caminhões, 200 caminhões. E 200 chapeiros, aquelas pessoas que fazem transporte de materiais, né? Cedidos tanto pela Prefeitura Municipal de Osasco, que ajudou muito nesse sentido, quanto a própria empresa. Eles disponibilizaram a soma dos dois, 200 caminhões de mudança e 200 chapeiros para poder fazer logo essa mudança, dando uma destinação mais rápida para essas pessoas. Como que era lá no local, para quem não conhece, como que a extensão e a topografia lá Bom, para quem não conhece, faz divisa, a área toda no município de Osasco, mas fazendo divisa com o município de Barueri. Margeia o Rodoanel no sentido de quem vai para a região de Campinas. Um barranco muito grande, quem cair lá com certeza se machuca muito ou até morre. A topografia é extremamente irregular, buraco, morros e somente 2 entradas. Os barracos, as moradias, elas foram feitas uma colada na outra. Esse era um outro problema também. Por quê? Isso facilitava a propagação dos incêndios. Coisa que nós tivemos que ficar monitorando o tempo todo. O Corpo de Bombeiros teve um trabalho muito grande, porque teve que ficar monitorando os incêndios o tempo todo para não deixar alastrar.
Isso seria fez com que catástrofe. desse um problema muito grande para nós, mas o Corpo de Bombeiros tirou de letra, com certeza. E a topografia lá era terreno? Não, volto a falar, né? Era assim, morro. eram morros, né? Extremamente íngremes. O que dificultou muito mais. Para andar a pé era difícil, para andar de carro era difícil, de caminhão e até de moto. A nossa Rocan teve problema sério para andar lá, principalmente também porque tinha muita ligação clandestina de água. E eles estouraram essa ligação clandestina de água e então as vias ficaram todas enlameadas. Foi bastante difícil, mas conseguimos superar. Capitão, a gente tem muitas perguntas ainda, eu sei que, mas o nosso tempo é muito curto. Eu quero primeiro parabenizá-lo, né, parabenizar a Polícia Militar por essa ação, que não houvesse realmente nenhum problema, nenhum conflito. A gente lamenta o fato ocorrido, mas é que não é culpa da Polícia Militar, não é culpa nossa, né? É o problema social que vive o país e temos que passar por isso. Eu quero deixar aqui os nossos microfones para as suas considerações. Bom, eu gostaria em primeiro lugar, de agradecer, né, em nome do meu comandante, o Tenente Coronel PM Léo Fanin, comandante do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, primeiro agradecer essa oportunidade, para que a gente pudesse passar para as pessoas essa nossa posição, essa nossa versão do que aconteceu. Agradecer também todos os 30 órgãos públicos municipais e estaduais que nos apoiaram lá no dia. Desde da Prefeitura Municipal de Osasco, o Corpo de Bombeiros, SAMU, Eletropaulo, Sabesp, Secretaria Municipal de Assunto de Assistência Social, enfim, os 30 órgãos públicos envolvidos. A imprensa também. A imprensa teve um papel muito importante. Sim. Eles divulgaram tudo aquilo que aconteceu com bastante empenho. Eles estavam empenhados em demonstrar lá o que estava passando de verdade. A gente agradece de coração. Capitão, eu quero agradecer, leve o nosso abraço ao Tenente Coronel Fanin, nosso amigo, e eu quero parabenizar mais uma vez, agradecer a você, a vinda aqui, esclarecer a gente, e principalmente a você que nos acompanhou, enviando as suas perguntas. O programa Debate Urbano fica por aqui, prometendo voltar na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.